Graça e paz, povo de Deus. Nilton Rivaína em mais um Vigilantes da Torre, seu canal 100% cristão. Estávamos há bastante tempo aí sem nos comunicarmos, porque estava, no caso, me tratando, de enfermidades, problemas pessoais, mas estamos de volta e hoje com o nosso quadro Vigilante Responde, hashtag número 5. Isso mesmo, nós vamos responder algumas perguntas aqui enviadas pelo pessoal do Kawaii e também, por alguns, no caso, inscritos no Instagram. Bora pro vídeo? A primeira pergunta é pecado usar brinco? E nós temos para responder esta pergunta, nos basear em dois textos bíblicos. O primeiro se encontra em 1 Coríntios capítulo de número 6 e o versículo de número 12, que nos diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu poderia dizer para você assim, um grande pecado, é pecado, poderia dizer. Mas eu te convido a meditar. Você, como um cristão salvo em Cristo Jesus, vai colocar um brinco para quê? Qual a finalidade de você ostentar um brinco? E a segunda questão é que em Deuteronômio, no capítulo de número 15, o versículo 17, nos diz a Bíblia que o brinco, logo após, no caso em Israel, se tornou um símbolo de escravidão. Meus irmãos, símbolo de escravidão. Por quê? Nesse texto citado aqui, Deuteronômio 15, a partir do versículo 17, nos diz a Bíblia que quando um escravo não queria ser mandado embora, depois do período, de 70 anos, de 7 anos de escravidão, quando o escravo não queria ir embora, a Bíblia nos diz que ele olhava para o seu senhor e dizia: eu amo meu senhor, eu amo a casa que eu estou aqui e eu não quero ir embora. Então, em vez de ele ganhar liberdade, ele, podemos assim dizer, assinava um contrato de escravidão eterna. Então, ele iria servir por amor. Então, o que ele faria? Diante dos juízes, da terra, ele era levado e então furavam a orelha dele, pegavam um negócio pontiagudo e furavam a orelha dele. Então, sempre que você via um escravo com a orelha furada, o motivo era esse, ele tinha se entregado para servir por amor. Era o símbolo, Então, por isso que eu te pergunto, se você quer usar um brinco sendo cristão, você tem que se perguntar, para quê e por quê? Nossa segunda pergunta vem nos perguntar o seguinte: roupa define o cristão? Não, meus irmãos, a roupa não define o cristão. Mas o cristão salvo, ele sabe se vestir de maneira decente, de maneira pudórica, de maneira honesta, seja ele homem ou mulher. O salvo, ele sabe se vestir. Por falta de ensinamento destas práticas, hoje está uma bagunça tão grande no meio evangélico brasileiro que a gente não sabe quem é quem. Tu não sabe quem é cristão, tu não sabe quem não é, porque todo mundo se veste do mesmo jeito, da mesma maneira, da mesma forma. A mesma indecência que está lá fora no mundo entrou para dentro das nossas igrejas. Então nós precisamos observar esse tipo de coisa. Nossa terceira pergunta: é pecado tomar a cervejinha no final de semana? A Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, ela nos diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A cerveja, o vinho, qualquer bebida alcoólica, ela tende a se tornar um vício.
Você não vai parar de beber pelo fato de que, né, eu vou beber só socialmente, como dizem por aí, desde que eu não me embriague tá tudo certo. Não. Isto é um desvio de conduta. E você está rumando para o céu, abandonando a vida velha, largando os conceitos e os preceitos que te arrastavam para uma vida devassa, para uma vida longe de Deus. Então não tem por que você estar ainda com as mesmas práticas. E se você no mundo, antes de conhecer a Cristo, vivia, no caso, né, tomado pela embriaguez, era um ébrio, a situação sua piora ainda mais. Porque, como diz o próprio Senhor Jesus, um abismo chama outro. Então, no momento em que você se atira a beber, um abismo chama outro. E você pode se divertir, sim, com outras coisas. Não precisa usar de bebida alcoólica. Nossa quarta pergunta. É pecado usar vibrador? Né? Uma amiga aqui nos perguntou. Gálatas 5,19 relata, no caso, as obras da carne. E neste texto, então, menciona a impureza e a lascívia. Esses dois pecados, essas duas obras da carne, elas estão dentro, né, do quesito masturbação. A impureza, que é o próprio pecado da masturbação, e a lascívia, que é o desejo, a luxúria desordenada, que é quem alimenta a masturbação. E o texto é claro nos dizendo que quem comete tais coisas, ou quem concorda com tais coisas, o lugar dele não é o reino dos céus. Então, se você nasceu de novo, se você se tornou uma nova criatura, se livre disto. Mas o médico diz que é para se conhecer o corpo. Mas todo mundo fala que é saudável. O conceito do mundo sobre determinadas coisas, diante de Deus, não é válido. O conceito do mundo vai sempre tender para o lado da natureza. Mas eles não te explicam as cadeias mentais e espirituais que estão por trás de tudo isso. Então, se é possível, guarde-se para o casamento. E dentro do casamento, desfrute todos os prazeres que Deus fez para os seres humanos. Se desprenda desse tipo de coisa. Nossa última pergunta de hoje. Usar biquíni pode, né? E aqui nos mostra também, né? Embasado aqui em Gálatas 5, do versículo 19 a 21, as obras da carne. O que o biquíni, o que a sunga masculina vai provocar? Lascívia. Inclusive, vou deixar aqui no card aqui, né, um vídeo que eu tenho sobre esse assunto. Você pode, depois desse vídeo aqui, dar uma corrida lá e olhar sobre esse tema, lascívia. Então é muito, muito, muito delicado. Tá, irmão? Então como é que eu vou pra praia? Eu vou pra praia, então, vestido de terno e gravata? Eu vou pra praia, então, de vestidão? Em primeiro lugar, a praia, ela não é um lugar para o crente salvo. Mas eu gosto de uma praia. Então, vá na baixa temporada. Lá por fim de março, maio, aqueles verãozico, né? Vá nessa baixa temporada. Não tem muita gente, ou quase ninguém. E você curte a tua praia do jeito que você gosta. Mas não tem graça. Tá vazia, não tem ninguém. Então, só comprova que o desejo de você ir à praia não era a praia, mas sim mostrar-se. E aí é que está o perigo. Tanto homem como mulher, você vai estar induzindo pessoas a caírem no pecado.
E aí o pecado vai ser de dois, não somente de um. Vai ser de quem comete o pecado e vai ser de quem provoca o pecado. E Deus, a Bíblia diz-nos, que não toma ninguém por inocente. Então, vamos observar isto. Meu muito obrigado aos novos inscritos. A Jake Lipel, também o Fabrício, Sarandria, a senhora Freires, o presbítero Adriano Lacerda e o Maico Júnior. Meu muito obrigado a esses inscritos que chegaram. Você também pode fazer parte da família Vigilante, nos ajudando a chegar a 1000 inscritos, né? Compartilhando, convidando pessoas a conhecer o Vigilantes da Torre. Você pode também, né, se quem sabe esquecer de deixar aí o teu like, você pode, né, fazer uma maratona e assistir 2, 3 vídeos nossos. O efeito é o mesmo, né? Vai mostrar para o algoritmo YouTube que você está interessado no nosso canal e ele vai então constantemente mandar-vos coisas novas sempre que sair. Fique ligado conosco. Nós reduzimos um pouco agora. Vamos ter somente 2 dias de vídeo, na terça-feira e na quinta. Nós tínhamos terça, quinta e domingo. Agora vamos ter só na terça e na quinta, para poder melhor atender os nossos inscritos e estarmos sempre aí com coisa nova para você. Muito obrigado por tudo. Graça e paz.